1 Samuel, capítulo 4. Versículo 1. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1. Você tem a sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. Se você não trouxe, você pode acompanhar por aqui pelo telão, em nome de Jesus. Então vamos ler todo o capítulo, irmãos. Todo o capítulo 4. Vamos lá. E veio a palavra de Samuel a todo o Israel. Israel saiu ao encontro, a peleja aos filisteus. E se acamparam junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afec. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Versículo 4. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor, dos exércitos que habitam entre os querubins. E os filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. 5. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz tão grande de júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. 7. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Esses são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. 9, irmãos. Esforçai-vos e sejam homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. 10. Perca não, estamos no 10. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. 11. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia os vestidos rotos, e a terra sobre a sua cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é essa? Então chegou aquele homem a grande pressa, e veio e anunciou a Eli. Ele era o profeta. 15. E era Eli da idade de 98 anos. E estavam os seus olhos tão escurecidos que não podia ver. 16. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, meu filho? Então respondeu que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus. E houve tão grande destroço entre o povo, e demais disto, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi roubada. 18, amados irmãos. Vamos terminar o capítulo. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. 19. E estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida,
e próximo ao parto, e ouvindo essas novas, que a arca de Deus era tomada, de que seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se aquela mulher e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao mesmo tempo em que ia morrendo, disseram às mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um menino, um homem. Ela, porém, não respondeu nada e nem fez caso disso. 21. E chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. Finalmente, 22. E disse: e Israel, a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Senhor Deus, nessa noite nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco novamente. Se o Senhor já usou as irmãs para falar conosco, eu peço que pela tua misericórdia o Senhor também possa me usar para falar com o teu povo, com a tua igreja. Tira todo o sono, todo o cansaço nesse momento. Os nossos olhos estejam fitos na tua palavra, que o nosso coração esteja preparado para ouvir, os nossos ouvidos abertos para ouvir e receber a tua palavra nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acabamos de ler todo um capítulo da Bíblia. E talvez há irmãos aqui nessa noite que essa foi a primeira vez no ano que ele leu um capítulo da Bíblia. Você prestou atenção no cansaço? Na luta que é para a gente ler a palavra do Senhor? O quanto a nossa carne não quer? O quanto a nossa mente fica pensando, não vai acabar não? Vai ler a Bíblia toda, é? A Bíblia diz que a nossa carne ela é fraca. Nós temos que guerrear contra a nossa carne. Meus irmãos, vocês viram aqui, eu sei que vocês prestaram atenção, a quantidade de desgraças que aconteceu nesse capítulo. Primeiro morreu 4.000 homens de Israel na guerra. Depois morreu mais 30.000. A cidade de Pombal tem cerca de 35.000 habitantes. Morreu uma cidade de Pombal inteira em um dia. Depois morreram os filhos do sacerdote. Depois morreu o sacerdote. Depois morreu até a nora do sacerdote. Morreu quando estava dando a luz. Uma sucessão de desgraça, de coisa ruim aconteceu. Mas vocês prestaram atenção no que o povo falou? O povo disse: por que o Senhor fez isso conosco? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que o Senhor nos feriu? Esse é o título da palavra nessa noite. Quando Deus fere o seu povo. Talvez, meus irmãos, durante esse ano, nós fomos feridos. Talvez durante esse ano você diga: pastor, eu quero esquecer 2025. Porque para mim foi um ano de luto, de perdas, de muitas provações. Para outros não, para outros foi um ano de bênção, de milagres. Mas aqui, no capítulo 4 de 1 Samuel, Deus feriu o seu povo. Não foi o diabo, foi Deus. E o povo foi quem reconheceu que foi Deus quem feriu eles. Se fosse hoje, a gente iria dizer que foi o diabo. Faltou jejum, faltou oração, mas foi Deus. Mas por que, meus irmãos, Deus feriu o seu povo? Porque o Deus que é amor faria essa coisa? Porque o Senhor permitiu essa sucessão de desgraça na vida deste povo. Quando a gente lê só o capítulo 4, nós podemos pensar: Deus é muito mau. Que Deus mau é este, pastor? Mas é só você ler capítulo 1, 2, 3, 4 e 5.
Está tudo explicado lá. Porque isso aconteceu. O capítulo 4, ele está no meio do juízo de Deus sendo derramado sobre a vida desse povo, meus irmãos. Eu pergunto a vocês, por que Israel foi ferido? Por que Israel foi derrotado? Primeira coisa, quero citar 3 coisas nessa noite. Eu estou falando logo que é 3, para tirar o seu sono. Porque quando eu falo 1, você diz, só falta 2, graças a Deus. Quando eu falo 2, você diz, só falta 1, aleluia. Quero citar 3 motivos porque Israel foi derrotado. E isso vai ser aplicado à nossa vida nessa noite. Meus irmãos, o primeiro motivo porque Israel foi derrotado é porque eles confiaram na arca da aliança e não em Deus. Eles foram supersticiosos. Eles foram crentes que colocaram a fé dele em um objeto e não em Deus. Vamos lá. O povo saiu para a guerra, mas foram derrotados. Morreram 4.000. Aí alguém falou assim, já sei porque a gente foi derrotado. Porque a arca da aliança não estava aqui. Aí todos disseram, é verdade. A arca não estava aqui, como é que a gente ia vencer? Vamos pegar a arca. Pegaram a arca lá em Siló, cidade. Vamos lá, agora a gente vai vencer. Trouxeram a arca. A arca foi diante do povo. A Bíblia diz que quando a arca chegou, eles começaram a gritar de alegria, de júbilo, muito contentes. Morreram 30.000. Mas o problema não era a arca que estava faltando? Do que adianta a arca se não há arrependimento? Do que adianta carregar a arca da aliança nas mãos, se Deus não está em nosso coração? Do que adianta, meus irmãos, ir à igreja e não ir a Cristo? Do que adianta eu e você, a gente ir até uma igreja e não ir até Jesus? Do que adianta? Superstição não vai garantir vitórias na nossa vida. Misticismo barato não nos fará vencer a depressão nem a ansiedade, nem os problemas da nossa casa, da nossa família, nem os problemas do casamento. Veja o pecado deste povo. Eles pensavam que poderiam enganar a Deus. Eles pensavam que eles poderiam enganar o Senhor Jesus. Mas nós não podemos enganar a Deus, meus irmãos. O povo de Israel, eles estavam se assemelhando com nós hoje. Leia, vamos aqui em Salmos capítulo 51, versículo 17, meus irmãos, por favor. Salmos capítulo 51, versículo 17. Agora eu vou aumentar um pouco o microfone porque eu já estou gritando demais. Salmos capítulo 51, versículo 17. Tem irmão que está aqui no culto, está pensando assim, pastor, será que uma hora dessa Vecna já morreu? Teve irmão que está dizendo, pastor, na hora do culto, ore lá para 11 vencer Vecna. Salmos capítulo 51, versículo 17. Meus irmãos, essa é só para quem assiste Netflix. Salmos capítulo 51, 17 diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Então preste atenção. O povo foi para a guerra sem jejum, sem oração, sem comunhão com Deus, em pecado. Foram derrotados. Eles disseram, o problema é a arca, pega a arca. Agora a arca vem, vai dar certo. Foram outra vez, morreram mais 30.000. Imagina a gente falando assim, parece algo simples, não é? 30.000 morreram. Mas imagine quantos filhos ficaram sem pais. Quantas mulheres ficaram viúvas.
Imagine o tanto de mal que sucedeu depois dessas 34 mil mortes. Imagine, meus irmãos. A gente às vezes vai falando, falando e parece ser algo normal. Como eu já falei, como se a cidade de Pombal inteira morresse, fosse destruída. E o povo pensava que o problema era a arca. Se a arca tivesse aqui, Niel, a gente tinha vencido. Meus irmãos, a arca da aliança, ela simbolizava a presença de Deus, mas ela não era Deus. A arca da aliança, ela simbolizava Deus, mas não era Deus. O que o povo de Israel estava fazendo aqui, meus irmãos, é o que muitas vezes nós queremos fazer hoje. Nós queremos transformar Deus no nosso amuleto. Nós queremos transformar Deus na nossa meia da sorte. Nós queremos transformar Deus no nosso santinho guardado na garrafa. De maneira que quando acontece alguma coisa, a gente fala, já sei. É porque eu não passei azeite, pastor. Foi por causa disso. Já sei, pastor. O que aconteceu? Foi porque eu não fui para o culto naquele dia. Meus irmãos, agora ouça muito bem o que eu vou te falar. Não pense você e nem eu que estar presente nessa noite na igreja vai garantir que 2026 seja um ano abençoado. Não pense isso, meu irmão. Se você pensa isso, qual é a diferença de você pensar isso e você ir lá para a praia e pular 7 ondas para 2026 ser abençoado? O povo de Israel pensava que eles poderiam pegar Deus e colocar numa garrafa, engarrafar a Deus, e nós pensamos isso hoje. Que é o sacrifício que Deus quer de nós, um coração quebrantado. É isso que Ele quer. Não é um culto na semana. Não é o dízimo ou a oferta. O Senhor quer um coração quebrantado, meus irmãos, diante da presença dEle. E muitas vezes nós estamos agindo exatamente como o povo de Israel. Nós somos supersticiosos. O que mais tem hoje no Brasil e no mundo são crentes supersticiosos. Tem irmão que se ele não assistir o vídeo lá no YouTube, ele não sai nem da cama. Mas com mágoa no coração. Com ódio no coração. Tem irmão que está lá, 5 horas da manhã. Assiste lá um vídeo, um pastor. Às vezes ele nem ora, o pastor que ora por ele no YouTube. Aí ora, glória a Deus, meu dia hoje está abençoado. Aí quando chega no trabalho, a primeira coisa que faz é brigar com um colega de trabalho. Termina o vídeo e solta um palavrão. Com mágoa no coração, com ódio. Mas não, pastor, mas meu dia vai ser abençoado porque eu fiz a oração junto do pastor. O sacrifício para Deus é um coração quebrantado. Veja como o pecado ele não muda, o pecado é sempre a mesma coisa. Tem pessoas que vai lá em Mateus adesivo, aí diz, Mateus, faça um adesivo aí para colocar na minha moto, guiado por Deus. Aí anda na moto igual o Satanás, empinando, estourando, faz zoada. Às vezes nós estamos agindo da mesma forma. Às vezes nós estamos agindo da mesma forma, só que de maneira diferente. O que eu quero falar para vocês nessa noite, meus irmãos, é que se nós não tivermos vida com Deus, o que é que nós vamos querer de Deus? Para muitos de nós, Deus é somente um abençoador. Para muitos de nós, Deus ele é somente um número de emergência, um 190. Na hora que eu precisar, eu chamo Deus, pastor. Na hora que o problema vier, pastor, não se preocupe, eu vou chamar Jesus. Foi por isso que Deus feriu o povo.
Porque muitas vezes nós só se voltamos para Deus quando Ele nos fere. Muitas vezes nós só atentamos para as coisas espirituais quando o Senhor permite o problema. Quando o Senhor permite a tempestade. Quando o Senhor permite a luta. Meus queridos e amados irmãos, eu pergunto para vocês nessa noite. Durante todo este ano de 2025, nós priorizamos a Deus, nós priorizamos a vontade do Senhor, nós priorizamos a Cristo em nossa vida, ou nós fomos supersticiosos como o povo de Israel? Muitas vezes na nossa vida espiritual está faltando tudo. Falta oração, falta leitura bíblica, falta amar o próximo. Muitas vezes na nossa vida espiritual está tudo quebrado. Não há comunhão com Deus, a gente vive no pecado e não se arrepende. Muitas vezes na nossa vida espiritual está tudo fora do lugar. Deus não é o centro, Deus não é a prioridade, Deus virou um amuleto. Sabe aquela pessoa que sei lá, ela tatua uma cruz no coração, no peito, ela compra um crucifixo e diz: agora eu estou protegido. Como se o Deus Todo-Poderoso, ele fosse ficar sujeito à nossa vontade. Irmãos, nós não podemos comprar a Deus. Nós não podemos comprar o Senhor com o nosso dízimo, com a nossa oferta ou com a nossa frequência na igreja. O que Deus quer de nós é um coração quebrantado, meus irmãos. O que o Senhor quer de nós é que o nosso coração esteja quebrantado diante da presença dEle. O povo de Israel foi derrotado porque eles não estavam priorizando a Deus. Quantos vão à igreja por ir? Eu lembro de uma irmã, lá na cidade, cadê a irmã Cida? De São João do Sabugi. Tudo acontece em São João do Sabugi. Os irmãos sabem que eu falo deles. Lá na cidade de São João do Sabugi. A irmã, ela ia para o culto. Todo culto, todo culto. Terça-feira, quinta-feira, sábado. Quando terminava o culto, só dava tempo para fazer assim. Irmãos, vão na paz, em nome de Jesus. Quando abriu o olho, a irmã estava na minha frente. Pastor, faça uma oração por mim. Toda a vida. Aí eu, passando um mês, 2, 3 meses, começou a me incomodar. Aí no culto da família, eu terminei o culto, irmão, vamos para casa, em nome de Jesus, amém. Pastor, faça oração pela minha família. Eu disse, irmão, você não estava no culto, não? A gente já orou pela família. Não, pastor, é porque a oração que você faz depois do culto só para mim é mais forte. E tem isso agora. Aí tem uns irmãos que falam assim, eu vou orar de madrugada porque a fila é menor. Não, pastor, pelo amor de Deus, lembro de um irmão uma vez. Agora não foi em São João de Sabugi não, foi em Caicó. Tempo da pandemia. Estava pastoreando umas 3 igrejas, mas não tinha tempo para nada. E Currais Novos, Parelhas, Caicó. As 3 igrejas ao mesmo tempo. 4 com São João de Sabugi. Aí a irmã liga para mim desesperada. Pastor, pelo amor de Deus, venha aqui na minha casa. E foi, não venha, mas traga azeite. Eu disse, irmão, eu estou indo agora viajar, fazer uma viagem de 2 horas. Quando eu voltar do culto, eu passo na sua casa. Pode ir, sua esposa está em casa, vai, pode vir. 8 horas da noite, irmão, na chuva, lá em Caicó. Saí da rodoviária na chuva, doido para ir para casa. Eu tenho que ir na casa da irmã fazer oração. Quando eu cheguei lá, a irmã abriu a porta. Graças a Deus que você veio. Trouxe o azeite? Trouxe. Aí pediu para orar. Ora aí, pastor. Tá, orei. Aí, pastor, aí você passou azeite assim na porta, viu? Isso eu todo molhado. Passou azeite na porta assim. Quando eu terminei de passar, ela disse, pastor, eu pedi para você vir, porque eu vi na internet que o cavalo da morte ia passar hoje aqui no Brasil. Sabe na hora que você diz assim, agora eu tenho que ver se eu sou crente.
Quem ia passar aqui? Cavalo da morte, pastor. Vai passar amanhã, de 3 horas da manhã. E quem não tiver com azeite na porta de casa, o cavalo da morte vai levar. O cavalo da morte é esse, eu vi na internet. Na cabeça da irmã. Era capaz dela ter morrido, não tivesse passado azeite na porta da casa dela. Superstição. O sangue de Jesus não adianta. Tem problema no azeite? É claro que não. Mas não há poder em um azeite. Há poder no sangue de Jesus. Há poder, irmãos, no nome de Jesus. Tem irmão que pensa que a oração do pastor é mais forte do que a oração dele. Porque o pastor está mais perto de Deus. É mais fácil adorar o santo da igreja católica, então. Não existe, irmão, quem está mais perto de Deus. Todos nós somos pecadores. A minha oração e a sua é a mesma coisa. Superstição. Não, eu só serei curado se o pastor da televisão ele orar por mim. Quem cura é Jesus. Não é o pastor da televisão, nem o pastor da igreja. É Jesus. Aí tem outro irmão que fala, não, pastor, porque naquela igreja Deus liberta. Deus liberta onde Ele quiser. Se você estiver lá na sua casa, lá no seu quarto orando, Deus liberta, Deus cura e Deus transforma. Não podemos ser supersticiosos. Tem crente que não pode ver um gato preto. Tem crente que não passa debaixo de escada. Tem crente que tem medo da sexta-feira 13. Meus irmãos, nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O que é que nós vamos temer? Qual é o mal? Qual é a provação, meus irmãos, que nós vamos temer? Será que eu e você não somos supersticiosos? Será? Existe hoje em ascensão no Brasil muitos pastores que nós temos que ter cuidado, que pregam superstição para as pessoas, que pregam superstição para o povo. Tem gente que compra uma pulseira, coloca no braço, agora eu estou protegido. E quem protege a pulseira não é Jesus, não. Israel foi derrotado porque pensou que a arca da aliança era Deus, mas não era. Você quer ser protegido por Deus? Você quer ser guardado por Deus e abençoado pelo Senhor? Coração quebrantado. Coração quebrantado diante de Deus. Meus irmãos, vamos aqui, por favor, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Vamos lá. Eu estou já acabando a palavra, viu? Nós vamos já jantar. Miel, uma hora dessa, Vecna já morreu já. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. 1 Samuel 2, 12. Já da meia-noite, mas ainda falta 25 minutos. 1 Samuel 2, 12. Vamos lá. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Presta atenção. Morreu 4.000 homens. Ao povo diz, vamos pegar a arca. Porque se a arca estiver aqui, Deus vai dar a vitória. Se a arca estiver aqui, Deus vai abençoar. É como, por exemplo, meus irmãos, nós fizemos a campanha esse ano. Não lembro em que mês foi. A gente fez uma campanha na quarta-feira. Não era campanha de entrega nada, era campanha de oração pela família. E muitos irmãos compareceram durante a campanha, depois os irmãos sumiram. Quer dizer, será que naquele mês foi mais poderoso o agir de Deus? Ou será que Deus age todo culto de quarta-feira, todo culto de quinta, ou Ele age quando Ele quer? Aí pegaram a arca. Aí, não, agora nós vamos vencer, porque a arca está aqui. A quem é que estava levando a arca? Ofni e Finéias. 2 filhos de Eli, que nós acabamos de ler aqui, que a Bíblia diz, eles eram filhos do diabo. Como é que ia dar certo, irmão, um negócio desse? Esses filhos de Eli, meus irmãos, eles profanavam os sacrifícios, eles viviam em imoralidade sexual, eles desprezavam a Deus, eles eram pessoas endemoniadas. Aí pegaram os endemoniados e colocaram para levar a arca.
Veja a cegueira espiritual desse povo. E quantas vezes nós estamos, meus irmãos, semelhantes a eles. Nós estamos vivendo em pecado, não queremos se arrepender e queremos que Deus nos abençoe. Às vezes a pessoa está com a vida toda errada, mas eu quero que Deus me abençoe, pastor. Sabe qual é a maior bênção que Deus dá a quem está em pecado? Provação, luta, para a pessoa se arrepender e ser salvo. Deus feriu o povo dele aqui, mas não para condenar, para salvar, meus irmãos. Deus permite o problema, Deus permite a luta, é para nos salvar. Quantas pessoas que eu conheço, que eu falo diariamente, que estão desviados. Mas eu sei que quando Deus permitiu o problema, eles vão correr para as suas igrejas. Enquanto estiver tudo bem, irmão, ninguém quer saber de Deus. Aí tem uns irmãos que falam assim, não, pastor, mas eu busco a Deus em casa. Pelo menos se buscasse era bom, mas nem isso. Não busca, não lê a Bíblia, não ora, é com ódio, com mágoa no coração. O povo de Israel foi derrotado, porque até a liderança espiritual deles estava corrompida. Irmãos, vocês que aqui estão nessa noite, homens, mulheres, vocês são a liderança espiritual da sua casa. Homem, você é o pastor da sua família. E se você estiver corrompido, como é que a sua casa, a sua família vai ser abençoada pelo Senhor? Mulher, você deve ser mulher sábia que edifica a sua casa. Talvez há irmãos aqui nessa noite, há casais aqui nessa noite que por um fio não se separaram. Porque faltou o quê? Comunhão com Deus. Sabedoria da parte do homem, sabedoria da parte da mulher. Como é que as coisas vão dar certo, meus irmãos, se nós estivermos em pecado? Como é que eu posso esperar que Deus me abençoe se eu não vivo, se eu não compreendo, se eu não exerço a palavra dele na minha vida? A Bíblia diz, meus irmãos, que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, elas serão acrescentadas. Amados irmãos, ouçam-me. Nós não podemos ser hipócritas. Nós devemos, eu e você, reconhecer nossos pecados. Se existir pecados, se nós queremos ver de fato e de verdade a mão de Deus sobre a nossa vida. Terceira e última coisa, que talvez foi o maior motivo do povo de Israel ter sido derrotado. Não havia arrependimento no coração daquele povo. Não havia arrependimento na vida daquele povo. Irmãos, como é que eu vou para uma guerra sem estar em comunhão com Deus? Como é que eu vou para uma guerra em pecado? Talvez você diga, pastor, que loucura, né? Ir para uma guerra em pecado. Mas todo dia nós enfrentamos guerras na nossa casa, no trabalho, e muitas vezes nós vamos em pecado. E muitas vezes nós vamos sem jejuar, sem orar, sem buscar a Deus, sem pedir uma direção do Senhor. Aí dá tudo errado. O que é que a gente diz? Foi o diabo. Pastor, o inimigo está furioso. Mas às vezes não é o inimigo, meus irmãos. Às vezes somos nós que não estamos obedecendo ao Senhor como nós deveríamos obedecer. E o povo perguntou, por que o Senhor nos feriu hoje? Veja, eles sabiam que estavam em pecado, mas eles eram incapazes de reconhecer os seus pecados. A Bíblia diz que o diabo, ele cega o entendimento daqueles que não creem em Deus.
Talvez durante este ano você foi ferido por Deus. Talvez durante esse ano as coisas não deram certo, a sua vida andou para trás. É momento de a gente olhar para o Senhor. Não tem uma retrospectiva, né, na televisão, no YouTube, de fazer uma retrospectiva da nossa vida e ver se nós erramos, se nós falhamos e se consertar enquanto há tempo. Meus queridos e amados irmãos, é melhor ser ferido por Deus do que ser ferido pelo diabo. Se o Senhor está permitindo provações, lutas, agradeça a Ele. Porque é nas lutas que o Senhor Ele nos molda. Porque é nas lutas que o Senhor Ele muda a nossa vida. Já para finalizar, os irmãos não dormirem. Irmãos, 5 aplicações para a sua vida. Para esse ano de 2026. Não tenha como prática na sua vida, irmão, misticismo. Ou não queira barganhar com Deus, pensando que você vai ganhar alguma coisa com isso. Irmão, ouça agora, me ouça com todo o seu coração. Tem pessoas que ele estão o dia todo diante da tela do celular. E todo dia o pastor diz para ele: ei, hoje o milagre vai chegar. Ei, essa semana as portas vão se abrir. E nunca acontece nada. A Bíblia diz: ai daqueles que dizem, o Senhor falou, quando o Senhor não falou. Presta atenção. Meus irmãos, se você quer ter o seu ano abençoado, tenha um coração quebrantado diante de Deus. Segunda coisa, presta atenção. Se você quer que Deus vá à sua frente em tudo que você fizer, viva verdadeiramente para Deus. Irmão, escute. Não adianta eu viver em pecado e eu ir lá na internet pedir oração ao pastor da internet, pensando que Deus vai abençoar a minha vida. Não adianta eu viver a minha vida inteira em pecado diante do Senhor. Ô pastor, fiz um pix aí para você, de R$500. Ore por mim aí para Deus abençoar. Quer ser abençoado? Obedeça a palavra do Senhor. Pastor, no ano 2026, eu quero que seja um ano abençoado. Obedeça a Jesus. Não precisa de sacrifício. Obedeça. O sacrifício já foi feito na cruz. Terceira coisa, irmãos. Deus, Ele ama abençoar o seu povo. Quando o seu povo obedece a sua palavra. Deus, Ele vai amar, abençoar você neste ano 2026, se você obedecer a palavra dEle. Se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. Quarta coisa, meus irmãos. Eli e seus filhos, eles pecaram. Eles pecaram tanto, de maneira que não houve mais perdão para eles. Irmão, se você está aqui nessa noite me vendo, olhando para mim, ouvindo a minha voz, é porque ainda há esperança para mim e para você. Portanto, arrependa-se enquanto há tempo. Quinta e última coisa. Não sabemos o que esperar de 2026. Mas se Deus for conosco, não há o que temer. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus.